Fala, amigos da fera, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos e o relato de hoje é sobre o lobisomem de Três Lagoas. Porém tem um detalhe, esse relato aconteceu com o meu pai, ainda na sua fase aí de juventude. O meu pai, ele sempre foi esportista, ele sempre jogou futebol na cidade de Três Lagoas, pelos clubes amadores da cidade. Mas vamos ao relato. O relato se chama O Lobisomem de Três Lagoas e Meu Pai. Para quem não conhece, a cidade de Três Lagoas fica no estado do Mato Grosso do Sul. É a cidade que faz divisa com o estado de São Paulo. No meio dos dois estados tem a usina do Jupiá. Três Lagoas tem uma população estimada quase 120 mil habitantes. É a maior cidade produtora de celulose do país. Tem a maior fábrica em atividade. Os acontecimentos que vou relatar agora se deram com meu pai por volta dos anos de 1970 a 1980. Meu pai era jovem na época, jogava futebol. Para ir jogar futebol nesses times amadores da cidade, você cada semana está jogando em um campo, em um bairro diferente. E eles sempre iam acompanhados, voltavam acompanhados. Porém, numa determinada noite que ele foi à tarde jogar futebol, ele estava voltando para casa sozinho à noite. Ninguém quis acompanhar. O pessoal já tinha vindo embora e ele perdeu a hora, acabou tendo que voltar sozinho. Meu pai disse que foi para esse jogo. Jogaram futebol durante a tarde e ficaram num barzinho ali tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, conversando. A hora foi passando, alguns foram indo embora. E quando ele foi ver, ele estava sozinho. Não tinha ninguém que morava mais para aquele lado do bairro da casa dele ali para ir com ele. E era uma noite assim bem clara, de lua cheia. Meu pai tinha dois caminhos para fazer para retornar. Ou ele viria pela Avenida Filito Miller e virasse numa determinada altura e entrasse ali na rua da Vila Alexandria, que dava acesso ao bairro Interlagos. Ou ele vinha por um corta-caminho, que é uma estradinha de terra que passa do lado da segunda lagoa. Lá na frente, uns 1000 metros, você vira à esquerda, vai passar numa região que tem umas olarias, que faz tijolinho para alicerce, tem bastante pé de manga, pé de goiaba. Logo após tem uma mata, uma região de mata, de campo, de cerrado muito forte, muito densa, muito grande. E logo um pouquinho mais à frente você passa do lado da terceira lagoa, que uma lagoa é bem próxima da outra, da segunda e a terceira lagoa. E logo mais para frente você tem acesso a uma determinada altura, a Avenida Filito Miller, que já sai próximo ali ao Bombeiro, aquela região que ele foi jogar futebol nessa noite. E ele escolheu justamente esse caminho, o caminho que passava por dentro da lagoa, perto das olarias, da região de mata. Ele disse que começou a vir embora para casa, para fazer o retorno. Veio, entrou ali, passou do lado da terceira lagoa, desse lado dessa região um pouquinho de mata. Tem umas casas do lado, tem umas casas do lado esquerdo e no fundo tem as olarias. Passou, foi até lá na frente. A rua acaba, você tem que virar à esquerda e você passa numa região que tem bastante pé de manga. Ele passou ali, tranquilo, andou mais uns 200 metros e virou à direita. Quando ele começou o acesso à segunda lagoa, ali na proximidade, antigamente, tinha duas olarias que ficavam do lado direito. Ele passou a primeira. Quando ele estava para passar próximo à segunda, ele disse que como se o ar
ficasse pesado. Ele teve um arrepio na espinha, assim, um arrepio nas costas, assim, muito forte. Tomou conta do ar e nele um medo muito grande. O sexto sentido dele ficou aguçado. Ele sentiu como se alguma coisa iria acontecer. E imediatamente começou um cheiro muito forte de carniça, de bicho molhado, uma coisa muito forte que embrulhava o estômago. E ele começou a ouvir, assim, não muito alto, mas um som que dava para ser percebido, grunhidos e rosnados. Aquilo fez com que o medo dele aumentasse e ele lembrasse das histórias que minha avó e meu avô contavam sobre lobisomem, sobre essas coisas. Foi aonde ele despertou e começou a andar mais rápido. Para sair dessa região das olarias e chegar até a rua que termina a lagoa e você já dá acesso ao bairro Interlagos, tinha ainda por volta uns 600 metros. E ele começou a andar rápido, apressou o passo, olhava para um lado, para o outro, olhava para trás e não via nada. Mas do lado, assim, ele escutava como se alguma coisa estivesse correndo. E um barulho, assim, como se estivesse batendo alguma coisa, muito um batido, como se fosse de cachorro bater a orelha, assim. E o barulho na mata, como se alguma coisa estivesse correndo, ou acompanhando ele. E aquele cheiro ficava no ar, aquele cheiro não parava. Ele começou a andar mais rápido, a andar mais rápido. Quando ele começou a ver a iluminação, assim, já a uns 100 metros, ele começou a correr. Ele começou a correr muito, morrendo de medo já, com o sexto sentido dele muito aguçado, como se alguma coisa ruim ia acontecer. Ele começou a correr. Ele chegou na região de iluminação, olhou para trás, para um lado e para o outro, não viu nada e começou a correr. Ele disse que ele correu com tanta força, com tanta vontade, como se ele nunca tivesse corrido. Ele correu. E como ele deu uma cansada, ele parou debaixo de um pé de 7 copas. Uma árvore grande que dá um fruto assim. E a árvore ficava numa região que ficava bastante escuro. Não dava para ver quem estava embaixo da árvore. Foi quando ele parou ali e ele falou: vou olhar para ver o que é que está vindo. E ele olhou para a saída assim da estrada da onde ele tinha acabado de correr. Estava mais ou menos 100 a 200 metros de distância. Quando ele olhou, ele disse que na primeira olhada não viu nada. Abaixou a cabeça e quando ele olhou de novo, ele viu que ficou em 2 patas. Algo assustador. Era um cachorro, mas de uma forma desproporcional, muito grande. Tinha 2 metros para mais de altura. Muito forte assim, fisicamente. Com os olhos amarelos, uma cabeça de cachorro, os dentes para fora. Era uma coisa assustadora, com as orelhas grandes, caídas. Uma hora levantava a orelha, outra hora caía. Os pés daquela criatura eram ao contrário. O joelho era para frente, depois tinha outra parte para trás. Era uma coisa muito estranha, parecia um pé de um cavalo, de um bicho assim. Ele disse que aquilo fez a coluna dele, a espinha, gelar mais ainda. Aí que ele teve a confirmação que ele estava vendo ali era um lobisomem. Bom, amigos, esse relato continua na segunda parte. Um abraço. Espero por vocês.